Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione aqui as notificações e também considere ser membro e acesse conteúdos exclusivos que nós temos preparado aqui no canal. Hoje é dia da Bíblia, aproveitando um domingão ensolarado aqui na cidade de Cuiabá, e eu tenho preparado para vocês uma aula degustação que na verdade faz parte do curso que eu tenho lá na ABC2 chamado E Deus Falou na Língua dos Homens, baseado nesse livro aqui, o meu livro, esse aqui, que eu lancei esse ano pela Thomas Nelson Brasil. E a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus, que nos mostra quem é Deus e o que Ele requer de nós e como Ele, por meio de Jesus Cristo, nos alcançou, nos redimiu. E para comemorar esse dia da Bíblia, eu coloco aí para vocês disponível um trechinho desse curso que fala especificamente da Bíblia como a revelação especial de Deus. Se você quiser conhecer mais sobre o curso, acesse o link que está aqui embaixo. Em breve nós vamos abrir mais uma inscrição para mais uma turma. Então, bora lá ser edificado pelo conhecimento da palavra de Deus, essa palavra que é a nossa revelação especial. Bora lá? Tchau, tchau! Olá a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa quarta aula. E, na sequência direta daquilo que nós vimos na aula anterior, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a revelação especial de Deus. Por revelação especial entendemos ser essa autorrevelação por meio da inspiração do Espírito Santo a revelar a seu povo a vontade específica de Deus em relação à salvação humana. Em outras palavras, a revelação especial é a verbalização e a consequente transmissão de dados que se condensaram de forma escrita daquilo que é necessário para que o ser humano eleito possa relacionar-se com o Deus Pai por meio da obra redentiva de Cristo no poder e na condução e na comunhão do Espírito Santo. A revelação especial é definida por outras duas terminologias que são usadas de forma intercambiável na palavra de Deus. Uma é chamar essa revelação especial de Escritura Sagrada e outra é chamar essa revelação de Palavra de Deus propriamente. Quando nós chamamos a revelação especial de Escritura e Escritura Sagrada, ela herda o sentido de autoridade, que foi empregado primeiramente no Antigo Testamento, basta ver como que Paulo usa a terminologia escritura em 2 Timóteo 3,16, e também como ela é utilizada em demais partes da Bíblia. Assim, ao falarmos na revelação especial, estamos nos referindo especificamente à Bíblia Sagrada, formada pelo Antigo e Novo Testamentos, em seus 66 livros canônicos. Em segundo lugar, quando nós chamamos a revelação especial de Palavra de Deus, essa é a expressão de que o conteúdo revelado é de procedência divina, ou seja, de inspiração divina registrada por meios humanos. Essa revelação especial é delimitada canonicamente nos 66 livros que compõem a Bíblia, que a partir da Reforma Protestante, com a contribuição decisiva de João Calvino, deixou de ter os acréscimos, os apócrifos. Assim, podemos afirmar que apenas e tão somente os 66 livros que nós temos na Bíblia têm status canônico, ou seja, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Essa é uma verdade que é afirmada nos principais credos e confissões, por exemplo, da Reforma, a Confissão de Fé de Augsburgo, do luteranismo, os 39 artigos da religião no âmbito do anglicanismo, a Confissão belga e a Confissão de Fé de Westminster, ambos no âmbito calvinista. A questão agora do locus, ou seja, do lugar da revelação especial, obteve destaque nas discussões teológicas dentro do seio da Igreja durante muitos séculos.
Após todo o processo de fechamento canônico, cuja expressão derradeira foi sintetizada aí no Concílio da Calcedônia no ano de 419, quando todos os 66 livros da Bíblia foram recebidos como literatura autoritativa, a Igreja passou a desenvolver uma teologia própria, no sentido de considerar a doutrina como uma forma de revelação. Nesse sentido, temos a tradição católica, e particularmente a tradição católica neo-escolástica, que advoga um peso capital na tradição, ou seja, naquilo que se chama de depositum fidei. O que é a tradição? A tradição é o acúmulo de informações no inconsciente da igreja por meio da transmissão oral desses dados, que não necessariamente foram revelados em forma escrita, mas, de acordo com o catolicismo, foram revelados para se manterem em forma oral, se constituírem paralelamente ao cânon escriturístico como um outro pilar de revelação e, consequentemente, de autoridade. Atrelado a isso, nós temos a função exclusiva do clero de interpretar as escrituras, o que nós chamamos de magistério eclesiástico. Então, esse magistério que tem acesso a essa tradição tem formas melhores de interpretar a escritura do que os leigos. Então, nesse momento, há uma divisão clara da igreja entre a ecclesia docens, ou seja, a igreja dos docentes, e a ecclesia audiens, que é a igreja dos leigos. Aliás, esse entendimento permanece até hoje como base fundamental do catolicismo. Se nós formos consultar o catecismo da Igreja Católica, no seu cânon de número 85 está escrito o seguinte: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida, ou seja, em forma da Bíblia, em forma da tradição, foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Nesse sentido, nós temos aqui um senso de que a revelação especial de Deus ainda está em progresso dentro da concepção católica, uma vez que pode ser muito bem desenvolvida pela tradição, chancelada pelo magistério, sem necessariamente ter respaldo do texto sagrado. Texto este que é concebido como sendo fruto da tradição em uma igreja cuja a autoridade suprema não está no texto bíblico, mas na própria forma, no próprio magistério, nos próprios bispos, todos eles encabeçados pelo bispo de Roma. Aliás, o Concílio Vaticano I, ele emitiu a seguinte nota, o seguinte documento. Por esta razão, pela fé divina e católica, deve-se crer em todas essas coisas que estão na palavra de Deus conforme encontradas nas Escrituras e na tradição, as quais são apresentadas pela Igreja como questões de fé divinamente reveladas por Deus, seja por meio do julgamento sagrado da Igreja, seja em seu magistério comum e universal. Se a gente considerar que a revelação especial se restringe ao texto sagrado, ou seja, dentro de uma perspectiva reformada, protestante, evangélica, nós temos que fazer a seguinte pergunta: por que Deus escolheu uma forma escrita para sintetizar e transmitir essa revelação? O Timothy Ward, no seu livro Teologia da Revelação, nos apresenta pelo menos 3 motivos que eu considero como motivos muito importantes. Em primeiro lugar, nós temos a questão da transmissão. Por mais que levemos em consideração que as sociedades no Antigo Oriente tinham como prática principal a transmissão oral e que essa transmissão era feita de forma muito confiável e fidedigna, havia sempre uma possibilidade que ao longo de um tempo considerável, esses dados que são transmitidos de forma oral possam sofrer algum tipo de dano, perda,
corrompimento. É como se nós brincássemos de telefone sem fio. Você já brincou com isso? Qual que é a graça de brincar de telefone sem fio? É justamente você desvirtuar aquilo que você ouviu. Então, apenas e tão somente pela transmissão oral, nós não temos garantias certas e certeiras de que o conteúdo que nós recebemos é o conteúdo cujo teor é original e inicial. Então, a escrita ajuda a transmitir a informação que uma vez for revelada na sua integralidade, de forma fidedigna ao conteúdo inicial e original. Em segundo lugar, temos a oportunidade para examinarmos de maneira repetida o mesmo texto por meio da escrita, por meio do texto. Esse ponto é facilmente atestado no estudo e na leitura da Bíblia. Não se espera de um estudante sério das Escrituras que ele tenha uma compreensão profunda da palavra de Deus com uma leitura única e superficial. O faro teológico ele é aguçado por meio de um processo de leitura e releitura e mais leitura. O texto escrito facilita esse tipo de leitura, esse tipo de estudo mais detido. E por fim, nós temos a questão da acessibilidade possibilitada pelo texto bíblico impresso. Já imaginou dependermos da transmissão oral para conhecermos e ter acesso às diversas mensagens bíblicas? Como já discutimos, essa realidade bateu a porta da igreja primitiva na medida em que os apóstolos e as testemunhas oculares iam morrendo com o tempo. O processo da escrita da revelação divina, além de possibilitar a preservação da mensagem apostólica original, permitiu também que cada vez mais pessoas tivessem acesso a essas informações de forma confiável. E essa foi a maneira que o Evangelho utilizou-se para, em um curto espaço de tempo, atingir todo o mundo mediterrâneo. Esses três fatores que eu mostrei para vocês resumem bem a ideia do motivo pela qual Deus, na sua soberania, dirigiu a história da transmissão de sua própria revelação especial, a fim de que ela se tornasse, em primeiro lugar, texto escrito e, posteriormente, um livro juntado, editado e finalizado contendo toda a palavra de Deus ao ser humano. E o Wayne Grudem, ele tem uma citação que diz mais ou menos o seguinte: é mais proveitoso para nós estudar as palavras de Deus escritas na Bíblia. É a palavra escrita de Deus que ele nos ordena a estudar. Então nós podemos chegar à conclusão de que a revelação especial de Deus concerne e se restringe a o conteúdo da Bíblia Sagrada. Então nós fizemos uma viagem simples, nos aspectos principais de característica e também de definição sobre o que nós cremos ser a revelação geral de Deus. Todos esses conceitos são como se fosse a base e os pressupostos, e toda a forma, até que epistemológica, de nós chegarmos no primeiro módulo e aí sim nós podemos entrar no conteúdo propriamente do livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é necessária, que ela é infalível, que ela é inerrante, que ela é a revelação especial de Deus para o ser humano. E que é justamente essa revelação especial que se constitui como o nosso óculos, os nossos óculos para que possamos enxergar para a revelação geral. E aí sim, contemplar a grandeza de Deus e glorificar o seu nome. Revelação geral e específica andam de mãos dadas para nos mostrar o Deus que criou todas as coisas, que por meio de Jesus Cristo redime todas as coisas e que está conosco por meio do Espírito Santo. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Tchau.